O meu processo de produção poético é um processo extremamente lento. Eu costumo acreditar na chamada, usando agora uma palavra que o Drummond gostava, a chamada depuração. O meu processo é um processo de depuração da palavra, do texto. Então, ele depende muito de três fatores. Primeiro, da inspiração. Há quem não acredite nela, não, mas ela existe. A ideia vem um insight, vem aquela luz, vem aquela palavra, aquela frase, aquele verso que te ilumina naquele momento, você capta a ideia. Não necessariamente é essa a ideia que vai ficar. Não necessariamente é essa a ideia que vai transcorrer, mas é o primeiro passo. O segundo passo é o processo mais complicado, que é o processo de você engavetar. Você deixa o poema um tempo e depois você vai fazendo o terceiro passo, que é o trocar das palavras. Você vê a melhor rima, qual palavra se adequa melhor àquela forma. Você ouvir o poema, ouvir a música do poema, o ritmo que a poesia tem, a sonoridade que essas palavras te dão, o sentido que essas palavras podem ter ou não podem ter. Por isso que o meu processo de criação varia bastante. Eu tenho poemas que eu fiz quase que de uma vez só, e tenho poemas que, por exemplo, eu levei anos produzindo, né? Não, claro, somente naquele poema, mas era um poema que eu pegava hoje, olhava, às vezes apenas lia e deixava na gaveta. Depois de um tempo, de um dia, 2 semanas, meses, anos, eu tornava a retomar esse poema e olha lá, vou tirar isso, vou acrescentar isso, vou colocar isso, certo? Então, esse é o processo. O processo, basicamente, ele se dá lentamente. Quando eu faço um poema, comumente há toda uma ideia que circula a ele. Eu gosto de pensar no texto, eu gosto de pensar antes mesmo para onde o texto vai, antes mesmo de produzi-lo. Por exemplo, não fazer o poema solto, só por uma inspiração qualquer. Eu vi um gato passar na rua, vou fazer um poema do gato. Não. Mas tentar na minha mente criar um tema, uma ideia, um ponto, uma linha pela qual as ideias possam deslizar, elas possam percorrer. Por isso que eu falo às vezes para algumas pessoas, elas acham que é até um charme meu, quando eu digo que eu produzo o poema, o livro praticamente todo na cabeça, para depois produzir os poemas. Porque eu imagino, olha, eu quero fazer um livro que fale sobre tal assunto. Na Pele de Esaú mesmo, eu queria um livro que falasse sobre o tema da Bíblia, o tema bíblico que eu escolhi, que tivesse uma determinada forma, um determinado tamanho. Eu escolhi que eles tivessem sonetos brancos, ou seja, um formato de soneto tradicional, com 4-4-3-3, ou seja, os 14 versos do soneto italiano, mas que ele não tivesse rimas. Mas ao mesmo tempo, produzi-lo de uma forma, com um determinado jogo sonoro, com um determinado jogo rítmico, que isso acabou dando certo, porque muitas pessoas, ao lerem o texto, às vezes não percebem que o texto não tem as rimas. Então, existe toda essa preocupação antes de eu fazer. Então, quando eu tenho mais ou menos a coisa encaminhada na cabeça, eu digo assim, olha, já tenho uma ideia, já tenho um título inicial, já tenho uma ideia prévia, aí eu começo a produzir. Então, tudo que vai saindo, ele acaba ou indo diretamente para aquela ideia ou se adequando àquela ideia, e aí o livro vai produzindo.
Só existe uma coisa que inspira outro poeta. Só existe uma coisa que inspira outro artista, outro profissional. É um outro poeta, é um outro artista, é um outro profissional. Os casos históricos, as questões sociais, as produções, os movimentos literários, eles só são apenas adequações e roupas, acessórios que você usa. Se você pega a história da literatura, você vai ver que Safo, 23, 24 séculos atrás, já emulava Homero. Você pega o famoso Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Ele está emulando Goethe. Então, na verdade, a inspiração para o poeta é sempre outro poeta, é sempre outro escritor. Ariano Suassuna, numa entrevista que eu assisti há um tempo, ele dizia que nós, quando começamos, sempre começamos com as pernas dos outros. Meus primeiros poemas eram cópias descaradíssimas de poemas de Fernando Pessoa, versos longos e derramados, angustiados como Álvaro de Campos, que chega a dar vergonha hoje. Alguns eu pendurei até na porta da geladeira para nunca mais eu produzir algum tipo de coisa daquela. Mas aquilo serviu. Aquilo serve porque você vai exercitando, você vai elaborando, você vai descobrindo também outras referências, outras técnicas, você vai fazendo amizades. A amizade que eu tive com muitos escritores, isso foi muito decisivo, principalmente escritores que eu já admirava, e por essa admiração eu quis me aproximar deles. Eu tenho o Eudásio Tavares e tenho o Florisvaldo Matos, certo? São dois grandes amigos, o Eudásio nos deixou há pouco tempo, mas o Eudásio foi um amigo maravilhoso, pessoa polêmica, havia toda aquela atmosfera ao redor de Eudásio, mas sempre foi uma pessoa que sempre esteve comigo ali a todo momento, me dizendo, me ensinando técnicas. Olha, ele dizia sempre para mim: olha, Silvério, pé de caju não dá jaca, talento você tem, o que nós precisamos é pegar essa pedra e lapidar. Pegar esse saxofone e descobrir se ele é alto, se ele é tenor, se ele é soprano, se ele é barítono, vamos ver que nível de poesia você tem. E eu devo a Eudásio muitas observações, muitas técnicas, digamos assim, muitos pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de compor o poema, né? Então isso é maravilhoso, fora os poetas que a gente lê. Se eu for citar as minhas referências mais diretas, eu sou declaradamente um apaixonado pela obra de Fernando Pessoa, de Jorge de Lima e de Bruno Tolentino, que foi uma pessoa que eu conheci, e a poesia dele é para mim uma das grandes poesias da literatura de língua portuguesa. Mas essas referências elas vão mudando com o tempo. O trabalho que eu estou lançando aqui na Feira do Livro é o Do Coração dos Malditos. Ele nasceu como uma coletânea. Ele nasceu quase que de uma brincadeira. Como comumente nasce às vezes algumas coisas grandes. Eu estava organizando alguns textos para um outro livro e minha mulher, a Lucy France, ela estava me ajudando com essa organização. E ela percebeu, ao organizar esses textos, ela percebeu que havia, entre alguns poemas, uma certa linearidade, um certo alinhavo temático. Ela disse: olha, amor, você escreve aqui poemas que fazem referências a outros personagens de romances, de outros poemas que você fala de poetas, poemas que você fala sobre artes plásticas, poemas que você fala sobre música. E ela falou: é incrível que esses poemas, embora estejam em trabalhos completamente dispersos, sem necessariamente estarem todos um ao lado do outro, eles têm uma linearidade, ou seja, eles estão se encaixando. Eu dei uma olhada e disse: não é que é mesmo?
E daí surgiu a ideia de fazer uma pequena coletânea. Por isso que eu até costumo dizer que o livro é mais da Lúcia França do que meu, no sentido de que foi ela que organizou, foi ela que fez as notas, foi ela que fez as seleções, se deu ao trabalho de explicá-los, se deu ao trabalho de selecioná-los da melhor forma que ela achou possível, e eu só tive que assinar embaixo e dar a ele o título, né? Porque comumente esses personagens, outra característica, esses personagens todos que eu emulo, tem uma característica bastante angustiada, tem uma característica bastante marcada pela tragédia, por isso o título do Coração dos Malditos. Daqui, se é possível você encontrar desde a mulher de Ló, lá da história da Bíblia, até poemas de Eurico Alves Boaventura, né? Poemas de autores como Adriana de Acala, de um poeta contemporâneo como Alberto da Cunha Melo, ou referências a poetas como Jorge de Lima, ou até mesmo o famoso personagem do quadro O Grito, de Munch. Esses poemas, na sua maioria, já pertencem a livros lançados. São do A Pele de Esaú, são do Ciranda de Sombras, poemas que eu lancei em diversas revistas e compêndios, e alguns poemas que até então estavam inéditos, guardados na gaveta. Ela até chegou a pegar um contra a minha vontade, de certa forma, que não, vamos colocar aqui um poema inédito, alguma coisa, eu sei que você ainda está trabalhando nesse, mas vamos colocar o que você fizer depois. Então ele nasce como uma espécie de coletânea, mas ele acaba tendo essa linearidade, ele acaba tendo esse alinhavo que faz parecer com que esses poemas realmente dialoguem entre si, porque eles são marcados. Eles são 13 sonetos, todos são sonetos, um soneto alexandrino, todos os outros sonetos decassilábicos, entre sonetos brancos ou sonetos rimados, e também compilando alguns poemas mais, digamos assim, de forma mais livre. Temos uma elegia baseada num poema do Eurico Alves Boaventura. Por isso o subtítulo, né, do Coração dos Malditos, 13 sonetos e uma elegia, formando 14 poemas, né, que vão trabalhar com essa temática, né, falando de personagens, falando de outros poetas, falando de outros livros, ou seja, dando voz a personagens de outros livros, por aí vai. Porque você sabe que nesse campo de literatura, a vaidade é uma coisa praticamente essencial, mas ao mesmo tempo é um mal terrível. Eu não digo nem necessário. Eu, por exemplo, recebo muitas cartas, e-mails, pessoas me procuram, jovens com textos, às vezes com quilômetros de papel, cadernos, me mostrando textos, me mostrando versos, e me pedindo, acima de tudo, a minha sinceridade e meu conhecimento, que, aliás, eu julgo pouco. Eu sempre digo para eles, olha, procure fulano de tal, procure cicrano, procure esse poeta, ele tem mais vida, tem mais experiência do que eu. Mas talvez por se identificarem por uma pessoa mais jovem e tudo mais, eles acabam me procurando. E eu acabo até formando inimigos. De 10 que me procuram, pelo menos 9 saem zangados comigo, porque eu digo, olha, esse verso não está bom, essa palavra está mal encaixada. Na poesia, como em tudo, a gente tem que cortar o que não é importante, o que é supérfluo, o que já foi dito, o que é lugar comum, e muitos não querem entender isso. Parece que eles querem te mostrar algo para dizer assim, olha, eu estou te mostrando isso, mas eu quero que você me diga o que eu quero ouvir, eu quero que você me diga que eu sou escritor, e não é bem por aqui. Mas eu estou falando dos novos, mas há muitos escritores que se dizem profissionais e com obras extensas, lançadas por várias editoras, participantes de vários e vários seminários, palestras, movimentos literários e tudo mais, que sofrem do mesmo problema. Então as minhas referências surgem disso, surgem do que eu leio, do que eu vou descobrindo, mas eu agradeço sempre pelas críticas que me fizeram. O primeiro soneto que eu mostrei ao Bruno Tolentino
Era para eu ter um trauma para a vida toda. Era para eu não escrever mais nunca. Pelo contrário, ele me disse, veja exatamente o que eu estou fazendo aqui e nunca mais faça de novo. A partir daí, eu fui exercitando. O Ildásio Tavares também dizia, olha, o primeiro quarteto está ótimo, o terceiro quarteto, você precisa rever o texto, rever a palavra. Se eu fosse ligar para a minha vaidade, se eu fosse chegar, me olhar no espelho e dizer, eu sou poeta, eu sou escritor, eu sou abençoado pelas musas e não ouvisse isso, eu no mínimo estaria produzindo um trabalho medíocre. E eu trabalho exaustivamente, excessivamente para não fazer um trabalho medíocre. Não quero, isso não é um trabalho, você sabe disso, não é um trabalho que a gente faz para ganhar dinheiro, não é um trabalho que a gente faz necessariamente para aparecer em algum programa de televisão, coisa do tipo. Se você quer realmente algo sério, você tem que fazer algo que não faça sucesso. Você tem que fazer algo que seja realizável, você tem que realizar algo que você diga, não, eu consegui realizar uma obra. Essa talvez seja a grande diferença entre Paulo Coelho e Euclides da Cunha, certo? Entre Villa-Lobos e outros compositores. Mas a verdade é que você precisa, acima de tudo, reconhecer seu talento, reconhecer que você tem uma paixão muito forte pelo que você faz e, acima de tudo, você tem que ter disciplina. Poesia é disciplina. Eu não sei o que ensinaram para esses meninos na universidade e na escola, mas não é discurso parnasianista, não é discurso conservador, não é questão de fazer poesia livre ou soneto, não é questão de fazer poesia moderna ou antiquada, é questão de você fazer poesia. A poesia é a arte mais, como eu poderia dizer, ela é a redação por excelência, ela é uma arte da palavra e a palavra ela precisa realmente dessa lapidação. Então eu quando trabalho, eu tenho essa consciência e sempre busco essa consciência de, a partir do momento que eu escrevo um verso, a partir do momento que eu me entrego a fazer um poema, eu não estou ali para fazer uma brincadeira, eu não estou ali para fazer qualquer coisa. Eu estou ali para fazer uma obra que amanhã, daqui a anos, daqui a séculos, se possa olhar para trás e dizer, olha, aquele rapazinho metido a besta lá de Feira de Santana realizou uma obra que realizou uma obra poética, realizou uma obra, no mínimo, profissional, realizou uma obra, no mínimo, digna de ser lida, realizou uma obra que a gente pode dizer, olha, aquele rapaz foi poeta. Poeta menor, mas foi um poeta. Eu estou lançando nacionalmente e devo fazer um lançamento especial em feira para o mês de novembro, ainda a confirmar, do Ciranda de Sombras. O Ciranda de Sombras é o meu filho mais trabalhoso. Ele é um livro cujo tempo de produção dele foi bastante longo. Ele começa em 1998, a textos de 1998, até textos do início do ano, agora de 2013. Então é mais de uma década de trabalho, com temas completamente diferentes. O livro é dividido em 3 partes, como uma sinfonia, primeiro, segundo, terceiro movimento, com temas que vão do autobiografismo a temas locais e regionais, até passando por temas universais e, claro, por referências a outros poetas. Há um trecho, inclusive, dedicado ao Gabriel e à amizade que eu tenho por ele, que há uma referência a vários pintores, né? Então é um livro que me deu muito trabalho. Em compensação, se a alegria nós tiramos das pedras, é o livro que eu tenho o maior prazer em lançar, em anunciar, em falar dele. A gente vai ter a oportunidade de falar melhor dele depois. É o meu xodozinho, por enquanto, certo? Que é o livro que até então, para mim, é o que mais fala também a meu respeito.
é um livro mais longo, em compensação que também é o meu livro com a maior diversidade, onde se pode encontrar sonetos, versos livres, temas autobiográficos, a voz de outros poetas, a voz de outros escritores, temas históricos, ou seja, poesias mais líricas, mais emotivas, poesias mais racionais, mas de uma maneira geral é uma obra de um poeta que gosta de escrever, ama o que faz e principalmente tem uma responsabilidade muito grande pelo que faz. E eu acho que esse livro, até então, esse livro é o livro que melhor me referencia também. Eu sou um apaixonado pela literatura, não podia ser diferente. E voltando àquele tema de você sempre se deixar influenciar por outro, ou seja, de emular outros escritores. Alguns escritores fazem de tudo para negar isso. Negar certas influências diretas ou indiretas. Poucos escritores acabam, digamos, principalmente nos dias de hoje, acabam se dando a esse tipo de trabalho. Eu, pelo contrário, eu tenho o maior prazer em dizer que fiz um poema imitando o poema de fulano de tal, que descaradamente, eu costumo sempre dizer isso, que descaradamente eu fiz um poema baseado no poema de outro escritor, ou seguindo o tema de um outro escritor. Isso não é nenhum problema para mim. Porque, na verdade, a literatura, ela entra, no meu modo de vista, na minha maneira de ser, como uma necessidade humana. Ela, assim como toda arte, com uma necessidade maior de expressão, mas não vamos falar aqui só de emoções, também ela também é produto da razão humana, produto da racionalidade, produto da inteligência, produto da capacidade visual, da capacidade auditiva, produto da linguagem, produto da expressão corporal, produto do homem, do ser humano, da cultura humana como um todo. E ao mesmo tempo é incrível como a arte abarca tudo isso de uma forma tão leve, tão satisfatória e tão abrangente. Então eu não podia ficar de fora disso. Então eu costumo usar as próprias palavras que o Gessé de Almeida Primo, crítico literário aqui de Feira de Santana, ele disse, é como se eu quisesse, através desses livros, mostrar ao mundo os meus poemas preferidos. Ou seja, é o encontro de um escritor, mas acima de tudo, não quero nem pegar esse rótulo, é o encontro de alguém apaixonado por literatura, pelos seus poemas preferidos, pelos seus poetas preferidos, pelos seus textos preferidos. É uma maneira de chegar e dizer aqui, olha, isso aqui faz parte de mim. Eu sou completamente apaixonado, eu sou completamente louco, eu sou completamente, digamos assim, transformado por essas coisas aqui.